Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, meus queridos. Bom dia a todos. Hoje tivemos uma dificuldade técnica, por isso que a gente está um pouco atrasado aqui para a transmissão, mas as irmãs conseguiram preparar ali a transmissão, inclusive já coloquei o link lá no grupo da nossa igreja. Então, para a EPT, pelo menos, conseguiremos, provavelmente, estar transmitindo a nossa aula, tá bom? Muito bem, nós vamos estar nesse momento numa oração inicial e começaremos então o nosso estudo sobre a mensagem de Reis para hoje. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que temos em estar agora em tua casa, também prontos para estudarmos a tua palavra. Que a tua bênção seja sobre cada um de nós. Assim nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas em tuas mãos, sabendo que o Senhor tem muito a nos ensinar nessa manhã através da tua palavra. Que os reis, ó Pai, que nós vemos aqui, possam ser servos do Senhor para também nos instruir nessa manhã e nos ensinar, ó Pai, ao que devemos fazer para te agradar e o que também não devemos fazer para te agradar, para te desagradar. Então, que a tua palavra esteja conosco, nós assim clamamos e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Então, vocês estão vendo aí o nosso tema de hoje, a mensagem de Reis para hoje. Estaremos estudando hoje tanto o livro de 1 Reis, quanto também o livro de 2 Reis. Eu estou tentando passar aqui a tela, mas não está indo, não. Então, uma coisa aqui. Muito bem. Vamos tratar aqui nesse próximo slide, que é o slide aqui do próximo slide que aparece aqui, se eu puder passar aqui atrás. Isso, o slide do nome, muito bem. Isso, houve algum problema aqui com o aparelhinho. Muito bem, então nesse primeiro slide, a gente vai ver aqui o nome do livro e o que significa, não é? O nome, portanto, em hebraico, Verhameler, que significa sendo rei, ou ir sendo rei. Veio das suas primeiras palavras, que é as primeiras palavras que aparecem no livro de Reis, né? Tanto no primeiro quanto no segundo. Primeiro e segundo Reis, portanto, formavam um só volume no original, dividido apenas por causa do tamanho do rolo, por motivos práticos de manuseio. É o que eu havia explicado na semana passada, para quem pôde estar aqui participando, que é dos livros de 1º e 2º Samuel, é a mesma coisa. É um livro só. 1º e 2º Samuel é um livro só, 1º e 2º Reis é um livro só. Mas os livros antigamente eram enrolados em forma de rolo. Portanto, era muito difícil de manusear, porque era um volume muito grande de material. Então, para ficar rolando para lá e para cá, não é? Dava rolo, entendeu? Então, o que eles faziam? Para poder produzir o rolo, eles cortavam no meio, e então ficou
em 2 rolos diferentes o mesmo livro de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Por causa disso, na Septuaginta, a versão grega, eles já fizeram separado 1º e 2º Reis. Entendeu? Então já veio para a nossa Bíblia em português dessa maneira. Obrigado, meu querido. Então já veio para a nossa Bíblia em português, na tradução, já copiando a solução da Septuaginta, já vindo separado também. Tá? Muito bem. O autor, provavelmente, é um autor desconhecido, mas provavelmente a tradição judaica aponta ao profeta Jeremias, a sua autoria. Tá bom? Mas é uma tradição, porque de fato não sabemos quem foi o seu autor. Data da escrita de 1º e 2º Reis, no 6º século a.C., alcançando os primeiros dias de exílio, aproximadamente 586 a.C. Aqui então vai desde o final do reinado de Davi, passando pelo reinado de Salomão e os outros reis que vieram, portanto, depois dele. Então, no próximo slide, temos aqui tempo da ação. Aqui temos aqui em 1º Reis, que o tempo da ação passa da morte de Davi até o final do reinado de Josafá. E 2º Reis, da morte do rei Acasias, em torno de 840 a.C., até o cativeiro babilônico, que é o evento que fecha então esse livro dos reis. Temos aqui vários versículos chaves, né? O primeiro, que está em 1º Reis 9, de 4 a 7, que diz o seguinte: e se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, aqui é Deus falando com Salomão, né? Com interesse de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardares os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servides a outros deuses e vos curvardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome. Lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e mote entre todos os povos, ou seja, vai ser de piada, né, para os povos. De fato, foi o que aconteceu, por isso que esse é o texto base de 1º Reis. O texto agora de 2º Reis está em 2º Reis 17, versículos 9, 13 e 20. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Versículo 20, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Então, os versículos chaves de 1º Reis mostram Deus trazendo para Salomão a realidade do que aconteceria caso ele e também os outros reis, né, estivessem negligenciando a lei do próprio Deus. E aqui em 2º Reis, os versículos também mostram para nós o que de fato aconteceu, que não é segredo para ninguém, não é spoiler nem nada, né? De fato, eles desobedeceram muito, foram, portanto, levados ao cativeiro e serviram de piada para as outras nações, que zombavam deles, inclusive pediam para cantarem os cânticos de Israel lá na Babilônia. E o quanto isso era uma situação vexaminosa para o povo de Deus, né? Bom, o nosso próximo slide aí, que você vê, fala sobre o tema e também fala sobre o conteúdo, né? Então, o tema é 1º Reis, o tema é que são os primeiros sucessores de Davi.
glória e declínio de Israel. Tá? Então você vê a glória em Davi, depois Salomão, e depois o rápido declínio. Em 2 Reis, o tema são os últimos reis e os cativeiros de Israel e Judá. Ok? Então aqui é um momento muito triste para a nação. Esses dois reinos divididos aqui. Conteúdo. Os 2 livros de Samuel e os 2 livros de Reis formam na Bíblia um conjunto de livros sobre o reino de Israel. E, na verdade, devem ser lidos juntos. Claro, porque é um livro só, não é? É uma história só. Os livros de 1º e 2º Reis são uma compilação de crônicas sobre os reis de Israel, onde provavelmente o profeta Jeremias tinha o objetivo de mostrar que o bem-estar do povo dependia de sua fidelidade ao Senhor e que o sucesso político dos reis estava diretamente ligado à observância da lei mosaica e à obediência à aliança entre Davi e Jeová. Então temos aqui, já de cara, uma situação que mostra para nós o quanto está atrelado a situação espiritual de Israel, já que era o povo escolhido de Deus. Então, a situação espiritual de Israel, motivada pelos reis que estavam dominando sobre Israel, seria uma condição que determinaria a felicidade e a bênção, ou a infelicidade e a maldição. Tá? Então, política e vida religiosa de Israel estão completamente atrelados aqui. Tá bom? Claro que nós aqui no Brasil não temos o mesmo nível de nivelamento, não é? Nível de nivelamento é ótimo, né? Não temos o mesmo nível de comparação entre religiosidade e vida política. Nós, especialmente aqui no Ocidente, e no Brasil, né, nós temos essa concepção de que a vida política está desatrelada de religiosidade, porque o nosso país é laico, não é? E toda a gerência do nosso país é uma gerência laica. Então, ou seja, cada cidadão brasileiro tem liberdade para escolher a sua religião. Não era assim na época de Israel. Estava completamente atrelado. Mas fica um princípio para nós. O princípio de que, embora haja diferenciação entre situação política de um país atualmente e a situação religiosa, naturalmente, permanece o princípio bíblico. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O texto em hebraico, Senhor aí, é o tetragrama. Então, não é apenas um Deus qualquer que é o Senhor dessa nação. Mas feliz é a nação cujo Deus é Jeová, cujo Deus é Yahweh. É o tetragrama sagrado que aparece ali. Tá? Então, isso fica para a gente como um princípio que deve nortear também a nossa vida e a nossa experiência como nação brasileira. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui para o próximo slide. Em 1º Reis, Salomão substituiu seu pai no trono, cumprindo-se a promessa de Deus, que está em 2 Samuel 7, versículo 12. E mantendo também a linhagem davídica. Portanto, Deus está aqui, através de Salomão, mantendo a sua promessa que foi feita a Davi, de manter ali sempre um rei da dinastia de Davi sobre o reinado, certo? Não está, portanto, tirando ninguém dali. Tornou-se o homem mais sábio e rico. Aqui se refere a Salomão, né? Ele se tornou o homem mais sábio e rico que já se ouvia falar. Você vai ver isso aqui em 1 de Reis, capítulo 3 e capítulo 4. Tudo porque fez a escolha certa diante de Deus, no capítulo 3 de 1 Reis. Isso no começo, tá? Porque depois ele desandou aí para um bocado de coisa errada aí. Mas no começo ele teve a atitude certa. Então, por isso que o texto diz que no começo do reinado de Salomão, ele fez o que agradou o Senhor. Né? Compôs cânticos e provérbios. O seu maior empreendimento foi a construção do templo, e era a mais bela e luxuosa a construção da antiguidade, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tá? Então,
é classificado, claro, no mundo moderno, mas o Templo de Salomão é classificado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, junto com tantas outras que nós conhecemos na história. Tá? Foi, de fato, o maior empreendimento do rei Salomão. Deus repetiu com Salomão a aliança feita com seu pai Davi. 1 de Reis, capítulo 9, você vai ver isso. Tornando, então, a adverti-lo quanto ao trágico futuro de Israel, predito por Moisés na entrada da terra de Canaã, caso houvesse desobediência do povo ao Senhor, conforme está em Deuteronômio, capítulo 28. E ali Deus está, então, repetindo para Salomão tudo o que Moisés já havia falado desde lá no passado. Não é? Ele já tinha falado também com Davi sobre isso, e agora repete para Salomão, porque é uma linhagem que está seguindo. E precisava, então, precisava haver, então, plena fidelidade à lei de Deus. Tá? Por isso que se repete aqui. Salomão, assim como Saul e Davi, reinou por 40 anos. 40 anos, ó. E a princípio tudo foi bem, até que o poder, o luxo, a riqueza e a sabedoria parecem ter subido a cabeça. E assim surgiram sérios problemas para a própria vida do rei Salomão. Então, de fato, ele se deixou vencer pelo ego, pela vaidade, não é? E tudo isso mexeu com a cabeça dele. Então, ele ficou apegado ao poder. Isso, então, trouxe problemas sérios para ele, principalmente por causa dos casamentos arranjados que tinha que se fazer entre reis. E quanto mais acordos de paz ele fazia com reis de outras nações, cada acordo era uma mulher nova que ele trazia para o harém dele, não é? Ao ponto dele ter 700 esposas e 300 concubinas, 1000 mulheres. Imagine só, né? 1000 sogras. Já viu? 1000 mulheres, meu chapa. Entendeu? Pois é. Isso trouxe ruína para ele, porque cada mulher pagã era um deus pagão que levava junto. Uma estatuazinha lá de um deus qualquer. Né? Isso fez, então, com que Salomão, para agradar essas esposas e manter ainda o tipo de bom relacionamento com essas nações pagãs, ele, então, deixava que se fizessem ali altares especiais a esses deuses em Israel. E isso causou, naturalmente, a ruína do próprio reinado de Salomão. Né? Quanto que isso foi ruim, desagradou o coração de Deus. Então, além disso, olha só, no próximo slide aí, né? Salomão aumentou muito a carga de impostos para fazer frente aos seus gastos e sufocou o povo. De fato, ele estava tão acostumado à riqueza, ele estava tão feliz em poder mostrar, por exemplo, a rainha de Sabá, o quanto ele era maravilhosamente rico, né? Parecia aquela mulher, que a mulher da mulher, né? Tô rica, né? Então ele quis mostrar para ela. Isso subiu tanto a cabeça dele, que para poder manter o padrão de vida que ele queria manter e ter, ele começava a cobrar impostos altos. E você achava que era só no Brasil que a gente paga muito imposto. Em Israel também se pagava. Impostos altíssimos. Isso estava desagradando o coração e a vida do próprio povo, né? Pagando impostos muito altos, não tem sentido deles ficarem felizes assim. Né? Não tem como ficarem felizes. Então, Salomão, para poder manter esse padrão para ele como rei, aumentou muito a carga de impostos para fazer frente aos seus gastos e sufocou, portanto, o povo. Para agradar as suas 1000 mulheres estrangeiras, Salomão construiu altares pagãos e entregou-se à idolatria, como você pode ver em 1 Reis, capítulo 11. Pelo que Deus se indignou contra ele. Talvez tenha sido neste tempo de declínio, juízo e reflexão que escreveu o livro de Eclesiastes. Quando você lê o livro de Eclesiastes, você vê o quanto Salomão estava com uma postura amarga nesse livro, não é? E, de fato, ainda sábio, mas um sábio cheio de amarguras, né? Devido aos seus erros e ao modo como tudo terminou para ele. Não terminou bem para ele, não. Né? Bom, havia disputas e ciúmes entre as tribos, em especial Efraim, contra Judá.
pois de Efraim vieram grandes líderes como José e Josué. E agora Judá estava no trono com um rei momentâneo que era perverso. Nós já temos aqui o vislumbre da divisão do reino que até Salomão era unido. Por causa desses problemas de Salomão, divide-se então o reino. Então fica Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, capital Samaria. Reino do Sul, chamado Judá, capital Jerusalém. 2 reinos divididos, portanto. Tá? Isso aqui foi triste para a nação de Israel acontecer isso. Muito bem. Quando morreu Salomão, o seu filho Roboão assumiu o trono, e por aumentar ainda mais os impostos, num clima já de contenda e revolta, as 12 tribos separaram-se, dividindo o reino em 2. E é interessante o que acontece aqui com Roboão, o filho de Salomão, porque ele teve a oportunidade de se aconselhar com os conselheiros mais velhos. Os conselheiros falaram: olha, seu pai aumentou muitos impostos, diminui agora a carga dos impostos. Vamos viver de um modo um pouco mais modesto, né, no reino aqui, para ajudar o povo a ficar um pouco mais feliz com o reino. Foi esse o conselho, o sábio conselho dos mais velhos. Mas aí o Roboão tinha amigos mais jovens, que não tinha nada na cabeça. E qual foi o conselho deles para ele? Olha, na verdade, você tem que fazer o contrário. Se seu pai Salomão cobrava X de imposto, você vai cobrar 2X. Vai cobrar o dobro. Para mostrar para eles quem é que manda. Esse foi o conselho dos jovens. Adivinha qual conselho que Roboão seguiu? Dos jovens. Para a ruína dele também. Né? Escolheu errado. E então, dando ouvidos a esse péssimo conselho dos jovens, ele contribuiu, então, para que houvesse, então, a divisão do reino. Tá? E o próprio Deus estava no controle disso tudo, é claro. Né? Bom, então, quando morreu Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, e por aumentar ainda mais os impostos, num clima já de contenda e revolta, já desde a época de Salomão, as 12 tribos separaram-se, dividindo o reino em 2. O reino do norte, sob a liderança de Efraim, entregou o seu trono com Roboão, da linhagem davídica. Isso aconteceu, consta lá em 1 Reis, capítulo 12. Tá bom? Bom, e de agora em diante, todo o relato dos livros de reis, crônicas e mesmo dos profetas apresentará os reis e reinos do norte, Israel, e do sul, Judá, bem como seu caráter, decadência moral e também decadência espiritual. A fidelidade dos reis ao Senhor sempre será comparada a Davi ou a Jeroboão. Okay? Então, Davi sendo o exemplo bom, de rei bom, que serve a Deus, que tem um coração sincero, apesar de Davi ter feito o que fez, a gente já sabe aqui, já conhece a história de Davi, o quanto ele foi também muito ímpio, né, naquela atitude por causa de Batseba, né, com Urias, e aquilo foi a ruína da vida de Davi. Mas apesar disso, Davi tinha um coração sincero perante Deus. Quando ele se arrependia mesmo. E ainda que fosse rei, ele era humilde o suficiente para reconhecer os seus erros. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, a mulher segundo o coração de Deus, não é aquela pessoa que nunca erra, mas é aquela que, ao errar, reconhece e procura fazer o que é certo, procura agir corretamente. Tá? Então, Davi é sempre apontado aqui em 1º e 2º Reis como aquele padrão de um bom rei, e até hoje é assim, e Jeroboão é apontado como péssimo rei. Tá? Então, o contraste aqui entre Davi e Jeroboão, para poder mostrar nessa régua como cada rei teve a sua vida resumida aqui nos livros. Tá bom? 20 reis da mesma família de Davi sucederam-se no trono de Judá, dos quais somente 8 foram justos. Destacam-se Asa e Josafá em 1º Reis,
e Ezequias e Josias em 2º Reis. Enquanto 19 reis de diversas dinastias, todos eles perversos, sucederam-se no trono de Israel. Então, o reino do norte, Israel, só teve rei ruim, só rei perverso. Reis que fizeram tudo o que Deus não queria que fizessem. E no reino de Judá, o reino do sul, teve vários reis que fizeram o que era certo perante Deus. Por isso também que Deus deixou que o reino do norte, Israel, fosse dizimado. O reino do norte, Israel, capital Samaria, foi completamente dizimado. Tá? Não teve descendente. Não teve remanescente fiel para o reino do norte. E o reino do sul, Judá, por causa desses exemplos de reis, que alguns deles fizeram o que Deus queria, agradaram a Deus, eles, portanto, garantiram para o reino do sul, Judá, além propriamente também da própria promessa de Deus a Davi, né, de sempre manter um rei. Então, esse reino do sul foi preservado, teve remanescente fiel, e foi esse reino do sul que sobreviveu ao longo da história e são os descendentes desse reino que nós conhecemos hoje como o povo de Deus, o povo judeu, espalhado por toda a terra, tá bom? Na diáspora. Muito bem. Este período dos reis foi o mais rico do ministério profético, aparecendo Elias como o mais ilustre deles, em especial ministrando no período descrito em 1º Reis. Né? Então, nesse período, então, surge a forte figura dos profetas. Já existia profetas, mas era meio esporádico, né? Não era com tanta força quanto agora. Porque na época dos juízes, a ênfase era no próprio juiz, não é? Então, Israel pecava, o juiz resolvia, Deus abençoava, quando pedia perdão, depois pecava de novo, então ficava nesse ciclo entre juízes. Com profetas, eles estão agora atuando como porta-vozes de Deus diretamente para os reis. Então, quando o rei prevaricava, quando o rei pecava contra Deus, o profeta imediatamente já levantava por Deus para falar com eles. Por isso é que os profetas, muitas vezes, eram considerados por esses reis ímpios pedra no sapato deles. Entendeu? Acabe chegou a chamar Elias de perturbador de Israel. Mas não era perturbador de Israel, era perturbador dele, que era o péssimo rei. Acabe era um dos piores reis nesse período aqui. Não é? Ele e Jezabel. Não é? Complicada, mulher complicada essa. Muito bem. Então, esse, portanto, o período dos reis foi o período de mais riqueza do ofício profético, onde os profetas realmente surgiram e realmente falaram para esses reis e botava até assim, o dedo na cara dos reis, né? Para poder mostrar o quanto estavam pecando contra Deus. No próximo slide, você vai ver que em 2º Reis, os reis vão sucedendo-se ao reino do norte e ao reino do sul, na maioria das vezes distantes de Deus, e cujos súditos, o povo de Israel, permaneceram esquecidos dos pactos e das alianças feitas com o Senhor. Tudo seguiu assim até que o juízo veio a seu tempo para o norte e para o sul, com os cativeiros assírio e babilônico, respectivamente. Então, o cativeiro assírio veio para o reino do norte. Depois dos 70 anos, o reino foi completamente dizimado, o reino do norte. E o cativeiro babilônico veio para embaixo, o reino do sul. Durou também 70 anos, mas depois o remanescente fiel conseguiu, né, se manter ali vivo ainda para Deus poder continuar através do reino de Judá a cumprir a promessa que ele havia feito a Davi. Tá bom? O relato de 2º Reis começou com os últimos dias do profeta Elias e com o início do ministério do seu sucessor, Eliseu. Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito Santo que estava agindo sobre o profeta Elias, como você pode ver em 2º Reis, capítulo 2. E realizou também o dobro dos milagres realizados por Elias. Elias fez 14,
vezes 2, 28. Eliseu fez 28 milagres, relatados nos livros de Reis, enquanto que Elias fez 14. Até mesmo em sua morte revela grande poder, conforme pode ver em 2 Reis, capítulo 13. Tá bom? Então você tem aí que Elias deixou um legado de fé, de poder, de autoridade para o seu discípulo mais imediato, porque lembram que em Samuel criou a escola de profetas. Então já existia uma série de profetas que viviam numa espécie de mosteiro na época, e cada um deles estava aprendendo com os profetas mais velhos e, portanto, também eram comissionados pelo próprio Deus para fazer certos atos proféticos. Elias era o principal deles nessa época. Ele tinha um discípulo que estava muito próximo dele, que era o Eliseu. Tá? Então, Elias passou naturalmente para Eliseu o seu legado de autoridade profética, de poder, e isso agradou o coração de Deus. A ponto de Eliseu, de fato, ter pedido que queria a porção dobrada do Espírito que estava agindo sobre o profeta Elias, e de fato ele recebeu naquela conhecidíssima passagem em que Elias é separado de Eliseu. Pergunto para os irmãos, vocês leram o texto, como é que Elias subiu ao céu? Como é que o texto diz? Diz aí, como é que ele subiu aos céus? Como é que ele subiu aos céus? Digo aí. Você vai dizer que era carruagem, não é? Mas não era carruagem, não. Não teve carruagem de fogo levando Elias lá para o céu, não teve, não. O texto diz que a carruagem de fogo apareceu, mas separou Elias de Eliseu. E Elias subiu ao céu como? No roda-moinho. Entendeu? Aí você vai lembrar o seu livro de criança, né? Que tinha lá a figura lá de Elias em cima da carruagem de fogo. Cantam músicas com isso, né? O povo da glória a Deus, né? Só que a carruagem de fogo só serviu para separar os dois, mais nada. Para dar susto a Eliseu e ele largar do pé de Elias. Só para isso. E ele sobe, ó, no roda-moinho. Tá bom? Muito bem, é só ler o texto bíblico, né? Para de ver a novela da Record e ler a Bíblia. É muito melhor, certo? Muito bem. Os reis do norte foram todos maus e idólatras, já que eu já li, né? Foram advertidos pelo profeta Elias, Eliseu, Jonas, Oséias e Amós. São os profetas que atuaram no reino do norte. Duro serviço para eles, né? Dura missão. Como advertência, o povo do reino do norte foi cercado pelo poderoso e cruel exército assírio em 743 a.C. A Assíria, cuja capital na época era Nínive, de onde Jonas nem que sequer queria ir para lá. O negócio era feio ali, entendeu? O negócio era feio. Ali era pior do que enfrentar a barricada aqui no Rio de Janeiro, não é? É complicado. Você podia sair de lá todo furado igual a peneira, não é? Era desse jeito. Mais tarde houve um segundo cerco assírio para o reino do norte, Israel, em 734. Mas nada mudou, até que o cativeiro definitivo chegou pelas mesmas mãos assírias no ano 722 a.C. Então, não teve jeito. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul foram para o cativeiro pelas razões de pecado contra Deus, tudo isso, né, contra o Senhor, a gente já sabe. Mas, apesar disso, Deus foi fiel, preservando, né, o reino do sul, pelo menos, já que o reino do norte não queria nada com as coisas de Deus. Isso é muito simples, é um princípio bíblico. Se você não quer nada com Deus durante a sua vida aqui na terra, ok, você também vai viver a sua eternidade não querendo nada com Deus, bem longe dele. Entendeu? Então é muito simples, é assim. Se você não quer Deus, Deus não vai forçar a barra com você. Então, para você se você quiser proximidade com Ele, você precisa fazer a sua parte para ter intimidade com Deus.
estar inserido na aliança e levar a sério esse período de aliança. Não é? Porque tem muita gente que brinca com Deus. A própria Nínive brincou com Deus. Na época de Jonas mesmo. Deus forçou a barra lá, levou Jonas pela orelha lá para poder profetizar a bênção. Aí Nínive se arrependeu. Ah, beleza, bênção, né? A cidade inteira se arrependeu. Ok. Deus preservou naquele momento. Depois de alguns anos, voltaram a viver o paganismo. Então, no final, Deus acabou de verdade destruindo Nínive. Você brinca com as coisas de Deus. Se você faz um pacto com Deus, se você faz uma aliança com Deus, leve a sério isso, porque Deus está levando a sério. Entendeu? Deus é fogo consumidor. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Então, cuidado. Não se brinca com as coisas de Deus. Tá? Bom, algo semelhante ao Reino do Norte, né? Esse próximo slide aí, algo semelhante ao Reino do Norte, Israel, no que se refere à degradação moral e espiritual, acontecia no Reino do Sul, Judá. Poucos reis ali conseguiram imprimir reformas religiosas, mas incompletas e sem continuidade, ou seja, uma coisa fraca, esporádica, apesar da intenção, inicialmente, pelo menos, ter sido boa. Né? Profetas não lhes faltaram para lembrar o acontecido a norte, no Reino de Israel. Entre eles, destacamos, aqui agora para o sul, né? Joel, Amós, Miqueias, Isaías, Sofonias, Naum e Jeremias, os quais contemplaram a ida do povo de Judá para o cativeiro babilônico. Você que fica de mimimi aí reclamando de que Deus não está te abençoando, meus irmãos, esses profetas eram homens de Deus. Levaram a vida inteira a fazer o que Deus queria. E eles viram o povo ir para o cativeiro e foram juntos também. A parte deles foi junto. Se alguém podia reclamar, um profeta desse. Como é que eu estou indo? Eu fui fiel a ti até agora. Como é que eu estou indo junto? É o mistério dele, é o mistério de Deus. É o ministério do profeta. Sofrer junto com o povo. Ainda que ele esteja tranquilo diante de Deus. Muitas vezes a gente, como igreja, fica cheio de mimimi aí, não é? Porque a gente é perseguido, porque a gente é cancelado, por isso e aquilo outro. E a gente não percebe que Deus tem um ofício profético para a igreja que muitas vezes a gente está negligenciando. A igreja hoje não quer ser profeta para falar contra o rei. Ela quer estar no palácio junto com o rei. Ficando rico junto com o rei, fazendo os mesmos erros que o rei. Ela perde o ofício profético. Como que eu posso ser um profeta para falar contra o rei que está errando, contra o presidente que está errando, contra o político que está errando, contra o líder que está errando, se eu estou no meio político igual, se eu estou no mesmo meio, fazendo a mesma coisa? Eu não posso ser voz profética. Eu não posso ser a voz que clama no deserto como era João Batista. Por que eu não quero fazer isso? Porque eu não quero perder a minha cabeça igual a ele. Entendeu? A igreja precisa se reconciliar com o seu ofício profético na nação em que ela está inserida. Se a igreja perde essa dimensão, porque ela está se prostituindo com o poder temporal, ela está desagradando a Deus. Ela está deixando de ser sal da terra e luz do mundo. Ok? Muito bem. O Senhor não destruiu o Reino do Sul, como fez com o Reino do Norte, porque precisava preservar a tribo de Judá, a linhagem messiânica de Davi, de onde viria o Messias prometido. Em 2 Reis 8 você vai ver isso. O ano de 701 a.C., os assírios ameaçaram invadir o reino de Judá durante o reino de Ezequias. Mas a hora do castigo ainda não chegara, e nem o seria por mãos assírias. Ezequias os venceu com a ajuda de Deus. Então, Ezequias era um rei forte, um rei bom, um rei que agradou o coração de Deus. Venceu inicialmente os assírios.
porque também foi um milagre e uma bênção, porque os assírios eram imperdoáveis. Eles não perdoavam os povos que eles conquistavam. Já a Babilônia, por graça divina, a Bíblia inclusive chega a chamar Nabucodonosor, o rei da Babilônia, de o meu Messias, o meu ungido. Por quê? Porque Deus preparou Nabucodonosor com um pouco mais de maleabilidade para lidar com os povos conquistados. Ele, portanto, preparou Nabucodonosor para, de alguma forma, através desse ato, preservar a nação de Judá, a preservar o reino de Judá. E, portanto, cumprir a sua promessa feita a Davi. No ano de 605, a Babilônia, que já era o grande império mundial, veio e cercou Judá, levando um grupo de jovens sábios cativos, entre eles Daniel e seus amigos, como nós conhecemos. No ano 597, a Babilônia fez um segundo cerco, e o castigo final chegou com a transferência de todo o povo de Judá para a Babilônia no ano de 586. Tá bom? Então, a coisa não ficou boa para Israel nesse período. Pior para o Reino do Norte. Para o Reino do Sul, ainda há alguma esperança. Divisão dos livros aí, Primeiro Reis, 3 grandes blocos. Primeiro, o Reino de Salomão, dos capítulos de 1 a 11. A divisão dos reinos, dos capítulos de 12 a 16. E, por fim, o ministério de Elias, do capítulo 17 ao 22. Segundo Reis também é dividido em 3 grandes blocos. O primeiro, o ministério de Eliseu, dos capítulos de 1 a 8. O declínio e cativeiro de Israel, de 9 a 17. E, por fim, o declínio e cativeiro de Judá, 18 a 25. Tá bom? Então, você percebe aí, rapidamente, as 3 divisões principais de cada livro. Primeiro Reis, tivemos aqui um esboço aqui rápido também. Nosso esboço é bem rápido. Primeiro Reis, Salomão é constituído rei, no capítulo 1. No capítulo 2, Salomão faz o expurgo dos inimigos. Nos capítulos 3 e 4, as virtudes de Salomão. Capítulos 5 a 8, a construção e consagração do templo. Capítulos 9 a 10, glória e fama de Salomão. Capítulo 11, aqui começa o pecado e o declínio, né? Pecado, declínio e morte de Salomão. Capítulo 12, divisão de Israel em 2 reinos. Capítulos 13 e 14, profecias contra Jeroboão. Capítulos 15 e 16, os primeiros reis de Israel dividido. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Os primeiros reis do Israel dividido. Capítulo 17. Elias e a viúva de Sarepta. 18. Elias e os profetas de Baal. Isso aqui é um capítulo maravilhoso, né? Você vê como Elias era zombeteiro. Ele era dos meus, né? Ele era o cara da zoeira, certo? Ele falava, a sua fé em Deus era tão grande, que ele zombou dos profetas de Baal antes do fogo cair. Entendeu? Para quem está meio desatualizado aí, não estava chovendo durante 3 anos, seca total, todo mundo passando fome. Deus havia mandado essa seca para Israel. Então Deus fala para Elias no começo, olha, vai ter seca, avisa para o povo. Depois, quando termina os 3 anos, Deus vai resolver a questão da seca. Mas antes disso, havia um confronto entre os profetas de Baal, 400 profetas de Baal, e o profeta Elias, um só. Ele achava que ele era um só, né? Tinha mais remanescentes fiéis de Deus, mas Elias achava que ele estava sozinho. Mas enfim, né? Ele foi lá lutar. Qual era o pacto que fizeram ali?
Vamos clamar aqui, fazer o sacrifício, tem que cair fogo do céu. Para o Deus é quem você clamar e fizer cair fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. É a prova dos 9, né? O povo lá do profeta de Baal começaram a se lanhar, se rasgar todo, e fazer aquele teatro todo, e nada de fogo cair. Não caiu fogo nem água, né? Porque eles queriam água, mas nem fogo não caiu. Então Elias só fez uma oração. Primeiro zombou, depois fez a oração, pediu o fogo, imediatamente o fogo caiu. Não é? Cadê o glória a Deus aí, meu irmão? O fogo caiu, entendeu? Foi somente assim, entendeu? Então, por que ele tinha uma fé muito grande? Porque ele zombou de Baal antes da resposta vir do céu. Não é? Era tal a confiança que ele tinha. Então, a história é bem bacana, bem conhecida, vale a pena reler, né? Elias no Monte Horebe, aqui é o ponto fraco de Elias. Ele que tinha tanta força, tanta fé, depois ele fica em depressão. Elias era melancólico no seu temperamento, então ele ficou depressivo. Depois de uma vitória estrondosa, ele ficou lá, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não quer mais estar comigo, né? Ficou para baixo. Então, acontece aqui, nos capítulos 20 a 22, o reinado de Acabe. Morte de Acabe, finalmente. Né? Ele foi o pior rei de Israel. E a Bíblia mesmo diz, né, que quando o rei ruim morre, o povo se alegra. Entendeu? Beleza. Segundo Reis, capítulo 1, fim do ministério de Elias. Capítulo 2, Eliseu sucedeu Elias. Como eu já disse, Elias não subiu na carruagem de fogo. Entendeu? Segura o seu glória aí. Ele subiu no rodamuim. 3, Eliseu predisse vitória sobre Moabe. 4, o azeite da viúva a Sunamita. O azeite que não se acabava, né? 5, Naamã, a história de Naamã. Naamã era o chefe do exército sírio, né? Leproso. Era vitorioso, rico, feliz, mas leproso. Aí o bicho pegava para ele na época. Então, ele foi para Eliseu. Eliseu, então, mandou com que eles mergulhassem 7 vezes no Rio Jordão. E no começo da Naamã, né, cheio de pompa lá, eu vou mergulhar nesse rio sujo aí. Lá na Síria, onde eu venho, tem rios muito melhores, mais bonitos. Mergulhar lá. Então, sabiamente, um servo dele falou, olha só, desculpa, Senhor, desculpa, mas se ele tivesse pedido alguma coisa diferente, muito difícil, você teria feito. Ele pediu um negócio fácil. Igual o seu, né, em outras palavras, né? Igual o seu orgulho, cara, mergulha logo aí. Foi o que ele fez. Mergulhou, saiu curado da lepra. Tá bom? Eliseu ia guerra contra os sírios, por causa aqui, né? Mesmo depois de saber essa bênção toda aí, teve guerra entre os sírios e Israel. Né? Eliseu é o rei da Síria, reis do norte e do sul, no capítulo 9 a 16. No próximo aí você vai ver, 17, a queda de Samaria. 18, Senaqueribe afronta Ezequias. 19, a oração de Ezequias, pedindo mais tempo, né? Como ele foi mal nessa oração aí, porque ele teve 15 anos a mais, mas só teve desgosto, né? Antes tivesse partido na hora que Deus queria que ele partisse. 20, doença e cura de Ezequias. 21 a 24, os últimos reis de Judá. 25, o cativeiro de Judá, indo para a Babilônia. Tá? Aqui você tem essa imagem que não dá para a gente ver muito bem, porque ela é muito grande. Mas o que eu fiz? Só para você ter uma ideia dos reis do norte, do sul e lá embaixo o cativeiro. Mas eu peguei essas informações que estão nessa imagem aí, nessa tabela, para mostrar para vocês aqui de modo que dê para ler. Né? E eu pintei de amarelo os reis que foram aprovados por Deus, ainda que seja no início. No caso de Salomão, ele foi aprovado por Deus só no início. Depois ele foi reprovado. Tá? Fechando, portanto, o ciclo de 10 reis, sendo os 2 primeiros Davi e Salomão, e depois os 8 de Judá. Tá? Os reis em amarelo são os reis que foram aprovados por Deus. Você pode ver aí, então,
Saul, que não foi aprovado, naturalmente. Davi e Salomão. Davi foi aprovado com reservas, mas foi. Salomão também com reservas, mas foi. Tá? No próximo slide, você vai ver o Reino do Norte. Então, você vai ver aí Jeroboão, Nadab, Baasa, Etá, Zinri, Omi, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão, Zacarias, Seium, Manem, Pecaías, Peca e Oséias. Né? Ótimos nomes para quem vai ter filho. Entendeu? Dê o nome desse aqui para o seu filho. Né? E seja feliz. Ok? Todos do Reino do Norte, nenhum deles foi gente boa. Todo mundo ruim. Deus passou a régua a todo mundo. Tá? O próximo slide. O Reino do Sul com os 8 reis que, em amarelo, foram aprovados por Deus. Então você tem aí Roboão, Abias, Asa e Josafá, que foram aprovados, Jeorão, Azarias, Atalia, Joás, Amazias e Uzias, que foram aprovados. Esse Uzias aí era parente do profeta Isaías. Tá? No ano da morte dele, que Isaías começou a se despertar para o ofício profético fora do palácio. Jotão também era um rei que agradou a Deus, né? Acás foi um péssimo rei. Ezequias, um rei abençoado, embora esse probleminha aí no final dele, né? Que ele teve um final de vida bem triste aí, mas ele agradou a Deus, né? Manassés, Amon, Josias também agradou a Deus, Joacás, Joaquim, Zedequias. Né? Então, o cativeiro aí aconteceu na Babilônia em 587 antes de Cristo. Ok? Bom, dá tempo para a gente falar então da parte da análise. Nosso tempo está tranquilo. Né? Então, a parte 2 é a parte da análise. No cânon hebraico, os livros de reis são considerados proféticos. Sim, profetas posteriores. Ok? Porque a Bíblia hebraica é classificada de modo diferente da nossa. Começa normalmente com o Pentateuco, que eles chamam de Torá. Depois os Neviim. Neviim são profetas. Então, para eles, depois da Torá, vem logo os profetas anteriores do dilúvio. Josué também é classificado como profeta, anterior ao dilúvio, não. Anterior ao cativeiro. Né? Josué também é considerado profeta anterior. E os reis também, está nessa classificação. Tá? Depois é que vem os profetas posteriores. E lá no final, os escritos, aí entra Salmos, Provérbios, entra tudo. Lá no final da Bíblia hebraica. A classificação é diferente. Tá? Bom, no cânon hebraico, os livros de reis são considerados proféticos e crê-se que Jeremias foi o seu autor. A visão destes livros é mais espiritual do que biográfica, pois pouco tempo foi gasto com o relato das vidas de reis como o rei Azarias, etc. Enfatizando-se, por outro lado, os reinados de Acabe, que é o péssimo rei, e Ezequias, o ótimo rei, os quais foram ricos em lições espirituais. Segundo aspecto, há algumas dificuldades cronológicas quando somamos todos os anos descritos na Bíblia da duração dos reis em Judá e os comparamos com o tempo histórico decorrido entre a morte de Salomão e a queda de Jerusalém. Este, contudo, se explica pelo fato de se ter coroado algumas vezes o filho antes da morte do seu pai. É o caso que aconteceu de verdade com Salomão. Ele foi coroado pelo próprio Davi, com ele ainda vivo. Tá? Então, essa disparidade temporal é devido a essa característica antiga, né, de muitos filhos dos reis já serem coroados com o rei ainda vivo, antes dele morrer. Já quase no final, né, antes de morrer. Bom, o terceiro tópico aí, o rei Acabe não gostava de consultar o profeta Micaías, o único em seu reino que permanecia fiel ao Senhor. Interessante, né? Ele não gostava de consultar, por quê? Porque Micaías só falava coisa ruim. Porque, de fato, ele só agia de modo ruim. Né? Igual algumas pessoas de hoje em dia aí, que andam procurando profetas e profetisas aí nas igrejas, porque elas profetizam coisas boas, né? Agora é só a vitória, meu irmão, né? Se pega só a vitória aí, né? E não quer saber quanto o profeta, realmente enviado por Deus, fala o que tem que falar. Mesmo que seja uma coisa ruim. Porque ninguém quer mudar de vida, na verdade.
Pessoas que só querem buscar palavras assim, né, de bênção, né, de coisa e tal, só quer coisa boa. Por quê? Porque não quer mudar de vida. Mudar de vida requer esforço, requer humildade, requer também requer distância desse senso de você criar uma autoimagem, uma imagem que você projeta para os outros de gente perfeita. Meu irmão, minha irmã, nenhum de nós é perfeito. Eu não sou perfeito. Não sou. Entendeu? Você olha para o meu aspecto, você sabe que eu não sou perfeito. Entendeu? Você olha para a minha barriga, você sabe que eu não sou perfeito. Não é? Então, ninguém é perfeito. Ok? Ninguém é perfeito. Por que você vai criar uma imagem falsa para os outros e até para te enganar a si próprio de que você tem perfeição? Você não tem perfeição, gente. Ninguém é perfeito. Entendeu? Para poder agradar a Deus, é preciso essa humildade, esse reconhecimento de que dependemos de Deus para tudo. Por isso, alguns reis aqui, como Acabe, né, não gostava de Micaías, porque o profeta Micaías era profeta de verdade, ele falava os podres do rei também. Igual aquela história, né? Ele falava que o rei estava nu, igual aquela história, né, da ficção. Né? O rei está nu, né? Foi uma criança que falou, foi a criança que foi o profeta ali daquela história. Né? Mas, enfim, a Bíblia dá conta de 3 templos em toda a Bíblia. Né? O de Salomão, com a construção em 966 a 959 a.C., que foi destruído pelos babilônios, no final de tudo, né, no cativeiro. Depois o de Zorobabel, que foi a reconstrução lá em Esdras e Neemias, que a gente vai estudar ainda, em 536 a 516. E o de Herodes, aqui já era o tempo do Novo Testamento, né, o de Herodes, a ampliação e embelezamento entre 20 a.C. até 64 depois de Cristo. Destruição pelo general romano Tito em 70 depois de Cristo. E aqui vem um detalhe interessantíssimo. Porque quando João Batista disse que Jesus viria para batizar com o quê? Como é que ele batizaria? Com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo aqui não é o fogo pentecostal, não é. É o fogo da perseguição, é o fogo do que aconteceu no ano 70. É o fogo da destruição de Jerusalém e a queda total do templo. Somente uma parte do templo está erguida até hoje. O Muro das Lamentações, lá em Israel, em Jerusalém. Nesse Muro das Lamentações, ele está erguido até hoje. Entendeu? Só esse pedaço, que os judeus ficam lá, por isso que o Muro das Lamentações. Eles vão para lá para ficar lá orando, intercedendo e lamentando pela destruição de Jerusalém. Até hoje eles fazem isso. Entendeu? Muito bem. Número 5 aí. Quando houve a divisão dos reinos, Jeroboão, visando impedir que o povo descesse para cultuar Jeová em Jerusalém, no templo, levantou altares e cultos alternativos em Betel e também em Dan. São 2 cidades aqui, né? Com o bezerro de ouro, aquele bezerro de ouro, né, que fizeram lá no Egito, lá no deserto, né? Pois é, ele repetiu aqui. Infringiu o primeiro e o segundo mandamentos do Senhor, bem como a sucessão do trono, que fugiria da linhagem davídica. As consequências foram terríveis, assim como a destruição total do reino em 722, sob a ação do Império Assírio. Tá bom? Aqui, Reino do Norte. Tópico 6. Elias aparece em Israel durante o reinado de Acabe e sua mulher Jezabel. Pouco troço ruim que essa mulher aqui. Adoradora de Baal, Deus da chuva e da agricultura. Agora você sabe por que Deus botou 3 anos sem chuva e de fome para Israel. Porque Baal era o Deus da chuva e da colheita. Então Deus falando, quem manda aqui sou eu, não é Baal. Quem manda aqui sou eu. Forçou Israel a abandonar esse culto pagão a Baal. Todo Israel, ou quase todo, já adorava e servia a Baal por causa de Jezabel. Jezabel foi uma pedra de tropeço para Acabe e para todo Israel
devido a toda a maldade que ela praticou na sua época em que ela foi rainha. Assim, o seu primeiro milagre foi fechar o céu para a chuva por 3 anos e depois desafiar Baal no Monte Carmelo, não é? Naquela passagem conhecidíssima nossa. Tópico 7, algumas semelhanças entre o ministério de Elias e o de João Batista. Por isso que no Novo Testamento, algumas pessoas, meio fora da casinha lá no Novo Testamento, achavam que João Batista era a reencarnação de Elias, por causa dessas semelhanças que havia entre eles. O modo de se vestir, o modo de se portar, o modo de falar, denunciar o pecado na cara, né? Então, tudo isso aí eram pontos de semelhança entre Elias e João Batista no Novo Testamento. Tópico número 8. O relato de 2 Reis 2, que são dos jovens zombadores, é o melhor compreendido levando em conta. E se você ler o texto, você sabe o que aconteceu. Se você sabe o que aconteceu, eu vou te dar um conselho. Cuidado com os carecas. Cuidado. Não é? A gente, cuidado, viu? A gente leva a sério o negócio. Cuidado com a gente. Porque jovenzinhos adolescentes começaram a zombar de Eliseu, que era calvo, era careca. Não sei o quanto de calvície ele tinha, mas ele era careca. Começavam a zombar deles. Então temos que levar em conta o que aconteceu ali. Eles zombaram de Elias, Elias lançou uma praga sobre eles, a maldição. E depois da maldição, imediatamente uma ursa saiu do meio do sabe-se lá de onde e devorou aqueles jovens. Oh, meu Deus! Por que isso? Leve em conta o que vou ler aqui agora para você. A palavra hebraica Naar, que aparece lá no texto, e traduzido como rapazinhos, não se refere a crianças indefesas, bonitinhas, aticuticute. Não é. Naar significa jovens já maduros, idólatras, da cidade de Betel. Ou seja, idólatras não respeitavam o homem de Deus, jovens já sem nada para fazer e ficavam à toa no meio da rua. Se fosse hoje em dia, esses jovens estariam assaltando você e roubando seu celular. Entendeu? Aqui não tem espaço para vítima de sociedade. São bandidos. Aqui são jovens já sem nada melhor para fazer, idólatras, portanto, jovens que mereciam o castigo que receberam. Segundo tópico, o apelido hebraico Kerear, calvo, careca, né? Era altamente ofensivo naquele tempo. Eles estavam afrontando diretamente um homem de Deus. Letra C. Ao convidarem-no a subir, chamavam-no de idólatra, pois eram os lugares altos que aconteciam os sacrifícios idólatras. Então, do tipo assim, você é careca, você sobe lá, por quê? Porque você é igual a gente. Você é tão idólatra quanto a gente. Estava fazendo muito pouco do profeta. Tá? E por fim, Eliseu os amaldiçoou e foi Deus quem determinou o castigo por meio dos animais. Não foi Eliseu que começou a bater lá nas costas de algum urso para eles atacar os garotos. Não, foi Deus que mandou. Então, se Deus mandou, meu chapa, não retruque sobre Deus. Ele que detém o controle da nossa vida. Ele sabe o que faz. Certo? Estou horrorizado, uma ursa comeu aquele jovem lá. Foi Deus que mandou. Entendeu? Então, vamos calar a nossa mente reclamadora demais e reconhecer que Deus é soberano, inclusive, sobre essa circunstância. Tá bom? Número 9. Estou indo lá, estou quase chegando. Espera aí, vai ter as perguntas aí. Vamos devagar. Os capítulos 17, 24 e 25 de 2 Reis são os mais importantes do livro. Estão entre os capítulos chaves da história de Israel no Antigo Testamento. Outro capítulo muito importante é o que marca a divisão dos reinos de Israel em 1 Reis 12. Os capítulos de 2 Reis 23 e 25 são pano de fundo histórico para os profetas Jeremias, Sofonias, Naum,
Abacuque e Obadias. E devem sempre ser lidos durante o estudo desses profetas. Tá bom? Então ele dá a contextualização histórica. 11. Os 70 anos do cativeiro babilônico começam a ser contados no ano do primeiro cerco, 605 a.C. Depois veio o segundo cerco, 597 a.C. E o cativeiro final, 586 a.C. No ano de 536, completaram-se então os 70 anos de cativeiro. E por fim, para fechar, Jesus em 2 Reis. Em 1 Reis não há menção tipológica a Jesus. Em 2 Reis tem. Tá? Assim como Elias, em muito se assemelhou a João Batista, o seu sucessor Eliseu, muito se assemelhou ao Senhor Jesus. Veja aqui os pontos de semelhança de Eliseu com Jesus. Tá? Portanto, Eliseu é tipo de Cristo, apontando para Cristo lá no Novo Testamento. Primeiro, Eliseu é profeta. E, de certa forma, todo profeta tipifica Cristo, o grande profeta de Deus. Aliás, Cristo tem os três ofícios. Vou rodar aqui, eles pediram aqui para rodar. Só clicar aqui. Querida, é só colocar aqui. Então, Cristo tem os três ofícios: rei, profeta e sacerdote. Nesse caso aqui, Eliseu, como era profeta, não era rei nem sacerdote, era só profeta, ele tipifica, portanto, Cristo, porque Cristo é o grande profeta de Deus. Né? O segundo tópico aí, Eliseu foi antecedido por Elias, o João Batista do Antigo Testamento, enquanto que Jesus o foi pelo chamado Elias do Novo Testamento. Então é interessante, porque Elias era tipo de João Batista. Ele apontava para João Batista. E de fato, Eliseu, que era tipo de Jesus, Eliseu foi antecedido por Elias, e Jesus foi antecedido por João Batista, que preparou o caminho para ele. Tá? Então, tipologicamente, há semelhança também nesse fato. Terceiro aí, ambos foram ungidos pelo Espírito Santo no Jordão, no mesmo Rio Jordão. A unção de Eliseu e de Jesus também foram no Jordão. Ambos ressuscitaram mortos, preservaram vidas, multiplicaram alimentos e com suas mortes salvaram vidas. Tá bom? Então, elementos aí que são de verdade, elementos chaves de aproximação da história de Eliseu com o Senhor Jesus. Então, nesse último slide aí, você vê nossa bibliografia, como sempre. Bíblia Sagrada, é claro. E o livro de Ângelo Gagliardi Júnior, Panorama do Antigo Testamento. Muito bem. Nosso horário está tranquilo ainda, quer dizer, mais ou menos tranquilo, né? Perguntas, rapidamente, o microfone vai chegar, se Deus quiser, ele vai chegar ali. Som. O Oswaldo já está levando. Quem quiser, levante a mão. O seminarista ali. Já estou preparando para a pergunta que vem. Sabe o que eu me refiro? Vai lá. Só pergunta teológica. Adão tinha umbigo? Não. Cadê? Eu sei. Pastor, eu tenho uma pergunta, mas antes de eu entrar nessa dúvida, só uma dúvida na fonte, que eu fiquei quanto aos jovenzinhos, quanto aos rapazinhos, né, que zombaram de Elias. Eles, de onde, a origem deles, que eles vieram de Betel, isso aí está na tradição ou na própria Bíblia a gente encontra? Na Bíblia diz. Na Bíblia diz, o né? O contexto todo ali era de Betel. Tá, agora vai a minha dúvida. A gente sabe que a idolatria era frequente e foi bem notável nos reinados, né, no período dos reis. E tomando assim, até por base, o que aconteceu bem depois, apesar de muitos profetas repreenderem e corrigirem, Baal ainda ser bem influente, a minha dúvida é a seguinte: da onde eles tiravam, por que havia tanta fé nos deuses pagãos? A gente sabe que Deus intervia na história o tempo todo, a gente sabe que os profetas viviam exortando os reis, mas da onde vinha toda essa fé? Havia sinais da parte
enfim, a quem eles atribuíam os sinais, por que essa fé era tão influente, né? E uma segunda, um desdobramento dessa dúvida seria, há uma intervenção muito grande de Deus para com o reinado, havia essa preocupação. E hoje em dia a gente não vê tanto isso, não aparenta para a gente tanto isso, essa intervenção de Deus através dos profetas para a própria política, o próprio reino. Então, seria possível que Deus esteja realmente deixando para lá, assim, entre aspas, né, a parte política, né? Então, essas duas dúvidas. Vou tentar lembrar do que você perguntou, que foi uma pergunta, né? Primeiro a questão... Inteiro, né? É o livro, Primeiro é a questão dos sinais, porque da onde vinha tanta fé nos deuses pagãos. Isso. Tá. Ele tem explicação com essa síndrome emocional que todo ser humano tem de querer ser igual ao restante. Hoje em dia é que a gente tem o inverso disso. A nossa cultura ocidental, ela nos leva a querer se destacar do outro. Então, o cara que ganha mais dinheiro, que pega as meninas, é o cara que é diferente do restante. Tem a média, né? Como diz aí o afegão médio, né? E tem aquele que se destaca. Aquele que se destaca que fica rico, é famoso, coisa e tal. Na nossa cultura ocidental. Na cultura judaica antiga, o valor que eles tinham não era de destaque, de ser diferente. Era o valor de ser igual a todo mundo, ficar na média ali. Esse era o valor deles, tá? Então, quando Israel olhava para os outros povos, ele queria imitar os outros povos, embora Deus os tenha chamado para ser um povo diferente. Mas é como se estivesse rejeitando o preço alto que se paga por ser diferente. Entendeu? Então, Israel olhava para as nações tinham reis. Olha, eu quero rei igual. As nações adoram aos deuses lá, que tem histórias bem cabulosas lá. Então, eu quero também adorar esses caras também. Eu quero fazer a fezinha, né? O olho na missa e o outro na Umbanda lá, né? No despacho lá na rua, entendeu? Querer agradar a Deus e ao diabo. Mais ou menos isso. Além do que, você gosta, você é jovem, é nerd, eu sei disso. Você gosta de ver os filmes da Marvel, gostava de ver, agora está meio estranho. Mas quando era bom, você gostava de ver os filmes da Marvel? Vingadores. Por que você gostava? Por causa das aventuras, heróis, né, que fazem um monte de coisa, tem muito poder, coisa e tal. Por isso encanta a gente. Quando o Israel ouvia as histórias dos deuses pagãos, de Tiamat, de Aserá, ouvia as histórias de Baal mesmo, né, ficavam encantados com aquelas coisas estrondosas que se contava sobre esses deuses. Isso também produzia encantamento, além do desejo de... Não é que eles abandonavam a Jeová, não abandonavam. Abandonavam na perspectiva certa de Jeová, né? Mas na perspectiva deles estavam colocando junto a adoração a outros deuses, além de Jeová. Entendeu? É o que a gente chama de sincretismo. Eles adoravam a Jeová, mas vou fazer uma fezinha também para Baal aqui, né? E coloca lá Baal no meio, né? Claro, isso para Deus é idolatria. É uma rejeição direta a ele e não apenas uma aglutinação de deuses. Outra coisa que você perguntou foi o quê? Se havia intervenção dos deuses pagãos na vida deles, é isso? A intervenção no reino, na política em si. A intervenção de Deus direta na política, no reino, né? No reino em si. E hoje parece que houve um esfriamento hoje em dia nisso. É o valor ocidental de separar política de religião. Tá? É um consenso ocidental, não no oriental. No Oriente ainda está atrelado ainda. Tá? Mas na perspectiva histórica ocidental, é um valor que a gente acabou construindo. Aí o pastor Eduardo pode até explicar depois, em outro momento, qual o momento histórico que isso aconteceu, né, do Estado laico, essas coisas todas aí. Ele vai saber explicar para vocês. Mas a questão é, hoje, ainda que esteja separado a questão religiosa da questão política, tá, oficialmente separado,
Isso não quer dizer que Deus esteja alheio ao que fazemos na política. Entendeu? Se agimos errado, se um presidente age errado, se há uma impiedade crescente em um país, pode ter certeza, Deus vai pesar a mão sobre esse país. Entendeu? Deus não está alheio às escolhas humanas. Ele está no perfeito controle de tudo. Certo? Beleza. Próximo aí, aqui ó. Bom dia. Bota o áudio aí. Considerando que eu entendi tudo certinho, de 722 Fala um pouquinho alto que eu estou com dificuldade para ouvir. Considerando que eu entendi tudo certo, 722 a.C., Samaria, o Reino do Norte, Trono de Israel, caiu para os assírios. Sim. E não sobrou remanescente. Não. Tem alguma relação dos samaritanos, o reino de Samarias caiu, não tem remanescente. Tem alguma relação dos samaritanos da época de Jesus com o Reino do Norte? Na verdade, o que há é o seguinte: o Reino do Norte inteiro morreu. Não teve descendência. Isso não quer dizer que não estivessem outras pessoas em Samaria que não fossem do Reino do Norte. Entendeu? Então, esses descendentes do Reino do Norte não existiam na época de Jesus e nem hoje existem. Mas tem povos que ainda moram, ainda hoje até lá em Samaria, que guardam a tradição antiga, embora não seja considerado da descendência dos samaritanos na época do cativeiro. Tá? Mas, por exemplo, se você for hoje a Samaria, eles não têm templo lá. Em Samaria não tem templo, como tinha em Jerusalém, em Israel. Mas eles ainda hoje, na época de Páscoa, eles pegam o cordeiro pascal, eles fazem o cordeiro pascal lá, com a cerimônia, com tudo. Como é que eles fazem isso? Não tem templo, eles fazem um buraco no chão. Nesse buraco do chão, fazem o fogo ali dentro do buraco e jogam o cordeiro ali. E assam o cordeiro ali. Ainda hoje, se você for a Samaria, você vai ver, na época de Páscoa, essa Páscoa samaritana sendo comemorada. E em Israel não se faz mais Páscoa desse jeito, porque não tem templo, não tem mais cordeiro pascal, entendeu? Não tem mais o sacrifício pascal. O que Israel faz? É a Páscoa, como eu mostrei aqui numa aula anterior, tá? Ainda hoje se faz ao redor do mundo, com pão asmo, a erva amarga, ovo cozido, aquilo tudo, né? O cordeiro é apenas um pedaço de osso lá como lembrança desse cordeiro. Mas o cordeiro mesmo, o pascal, não se assa mais em Israel hoje. Mas em Samaria se assa com todo o requinte de você fazer o ritual da Páscoa samaritana. Entendeu? Não são o mesmo povo, não. É um outro povo que mora. Era um outro povo que morava lá, junto com os descendentes do Reino do Norte, né? Que acabou ficando por lá. Mas os descendentes reais do Reino do Norte foram todos dizimados. Não tem ninguém para sobrar. Tá? Pergunta? Diga. Pastor, o texto ali de 1 Reis 12, quando fala ali da dura... Uma pergunta direta, né? O senhor acredita que Salomão, além de aumentar os impostos ali para os judeus, ele escravizou os judeus para o término da construção do templo? Porque o texto de 1 Reis 12, ali versículo 4, fala dura servidão. E esse termo, alguns comentaristas, né, assim, a expressão dura servidão remete à mesma expressão que o povo no Egito, de Êxodo 6 ali, quando o povo fala para Moisés que está sofrendo com a dura servidão, que era a escravidão. Então, assim, até porque, não sei se Reis tem a similaridade ali com Crônicas, mas Crônicas é um livro que é muito intencional. Ele é um escrito posterior que ele tem uma intenção de trazer uma lição para o povo, né? Tipo assim, na verdade é uma interpretação da história. Tipo, olha, a gente não pode mais ser idólatra porque vai levar a gente até onde a gente chegou. Então seria talvez o autor, os autores ali do livro tanto de Reis e de Crônicas ali, ter uma intenção de dizer assim, olha, o que Salomão fez é parecido com o que o faraó fez também, né, de escravizar a gente, né? O que Salomão fez se foi uma escravidão, foi uma escravidão indireta. Tipo assim, ele não permitiu que o povo tivesse condições
de pagar menos impostos e, portanto, ter melhor o fruto do seu trabalho, né? Ele não permitiu isso. Então, a escravidão que possa ter havido não foi uma escravidão oficial. Foi uma escravidão indireta, que o Roboão, o filho dele, fez pior ainda. Ali foi, de fato, praticamente uma escravidão, mas tudo não oficial. Era uma escravidão indireta. Entendeu? Beleza? Oi, quer falar aqui? A questão que você levantou, né, sobre quando acontece essa divisão e que o Estado, laico, né? o Estado passa a ser laico, né? A partir da Revolução Francesa, 1789, vai criar e vai expandir essa compreensão de que o Estado ele tem que ser ancorado numa república democrática com leis próprias e que não seguirá mais nenhuma autoridade religiosa. Né? Então, a partir do século XVIII, é que vai consolidar, principalmente no mundo ocidental, porque no Oriente não é assim. O Oriente, o Oriente a ideia de teocracia continua, especialmente nos países árabes. Agora, no Ocidente, na Europa Ocidental e no continente americano, com o advento das democracias, o conceito de república laica e, portanto, sem nenhum vínculo religioso no que tange à administração do país. Né? E interessante também, a boa pergunta que o Eric fez sobre a questão dos samaritanos, é bom lembrar também que muito da rejeição que os samaritanos sofreram e ainda sofre é uma espécie de preconceito, é uma xenofobia, na verdade. Sim. Mal comparando, guardadas as devidas proporções, mais ou menos o que os argentinos e brasileiros. Né? O judeu tem uma rejeição, uma ojeriza muito grande, e muito tem a ver que quando aconteceu o cativeiro, aquele pessoal da região de Samaria se casou com povos estrangeiros, homens e mulheres. Se casaram, misturou, então o sangue não ficou puro na cabeça de alguns judeus. Quando o retorno do cativeiro babilônico, ali com Neemias, com Esdras, eles tentam se aproximar, querem se somar à nação e as autoridades judaicas não deixam. Neemias não deixa, Esdras não deixa, mas especialmente Neemias não deixa. E desde então, o povo samaritano enfrenta essa resistência até o dia de hoje. Né? Eles são considerados judeus de segunda categoria, digamos assim. Né? O sangue não é muito puro. Por causa dessa mistura mesmo, na época do cativeiro mesmo, exatamente. O nosso presbítero aqui lembrou, por isso Jesus nos ensina a parábola do bom samaritano, que era um tapa de pelica. Para quebrar o tabu. Era um tapa de pelica sobre os judeus, que aquele que é considerado um subjudeu é mais judeu do que os judeus, porque ele foi caridoso e o judeu nativo da gema não foi caridoso. Até a mulher samaritana também, né? A própria mulher. Quebra de paradigma, vários paradigmas ali foram quebrados. A própria mulher samaritana. Então, essa questão muito interessante, a questão que o Eric levantou. Ajuda a gente a entender, porque quando termina o Antigo Testamento, com Malaquias, já vai para o Novo Testamento, aí tem sinagoga, tem o fariseu, tem saduceu, tem um monte de coisa que não existia antes. Quando é que surgiu tudo isso? No período intertestamentário. Entendeu? Que é o período dos Macabeus. A Revolução dos Macabeus, se você vai ver isso aí vai ter que pegar a Bíblia Católica para ler, porque 1º e 2º Macabeus é livro católico. Não tem valor de palavra de Deus para nós, mas tem valor histórico. Então, para você saber o que aconteceu ali, nessa Revolução dos Macabeus, leia os livros de Macabeus da Bíblia Católica. Tá bom? Mais alguma pergunta? Comentário? Tá ok? Tranquilo? Vamos almoçar, não é? Enfim, o almoço. Certo? Vamos lá então. E assim estarmos colocando diante de Deus a nossa vida e assim para as nossas casas. Para nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos em estar estudando a tua palavra nesse momento mais uma vez. Pedimos a tua graça, pedimos a tua bênção, a tua bênção também para o nosso dia de hoje, Pai, para o nosso almoço e também para logo mais à noite, quando voltaremos aqui na tua casa, para estarmos ainda cultuando a ti, recebendo a tua mensagem, a tua palavra. Fala conosco, nos abençoe em tudo. Nós assim te agradecemos e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe, queridos.
Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.